Olá, muito boa tarde para você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta segunda-feira, dia 20 de março de 2023. Quero sua companhia. A partir de agora, nós vamos juntos com nossos destaques do dia. Novo programa Bolsa Família do governo federal começou a ser liberado hoje, com um adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos de idade. Só este mês devem ser pagos 14 bilhões de reais a mais de 21 milhões de famílias. Ataques criminosos chegam ao 7º dia no Rio Grande do Norte. Natal, Mossoró e Parnamirim estão entre as cidades que viraram alvos dessa vez dos bandidos. Em visita ao estado, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que mais 800 homens da Força Nacional ainda podem ser enviados para ampliar a segurança no estado. Um susto em Maceió, num edifício residencial da capital alagoana, moradores ignoraram o aviso que informava a capacidade máxima de 8 pessoas no elevador. O equipamento despencou com 11 pessoas a bordo. Mesmo com prisão decretada pelo Tribunal Internacional Penal pela deportação de crianças ucranianas para a Rússia, o presidente Vladimir Putin viajou no fim de semana à Ucrânia. Fez questão de aparecer na histórica e devastada cidade de Mariupol. Foi a primeira viagem do presidente russo à Ucrânia desde o início da guerra em fevereiro do ano passado. Na França, um domingo de protestos, a população foi às ruas de Paris, contrária às reformas anunciadas na Previdência da França. De olho na preservação ambiental, o Brasil corre em busca de reconhecimento da Unesco. Até um livro recém-lançado dá destaque para os 170 pontos do Geoparque Corumbataí, no interior de São Paulo, que pode ser o único no mundo que tem os limites definidos por uma imensa bacia hidrográfica, a bacia do rio Corumbataí. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. Pelo 7º dia seguido, o Rio Grande do Norte sofre ataques de grupos criminosos que atuam com violência na tentativa de instalar terror à população. Um dos alvos desta vez, registrado na madrugada desta segunda-feira, foi o pátio de uma das sedes da Polícia Rodoviária Estadual, em Currais Novos. Foi um susto e, por sorte, o fogo não se espalhou. Em Grossos, outra cidade do interior, vários tiros foram disparados contra a sede da Câmara de Vereadores do município. Na capital Natal, um dos ataques com coquetel Molotov foi a uma das bases da Polícia Militar. Outro atingiu uma garagem de ônibus. Mossoró e Parnamirim também registraram ataques que partiram desses criminosos. No domingo, o ministro da Justiça, Flávio Dino, chegou a Natal e afirmou que 800 homens da Força Nacional ainda podem chegar ao estado. Em 7 dias de ataques, até o momento 51 municípios já viraram alvo para as quadrilhas de criminosos. Oficialmente, o governo do estado já tem registrados, até domingo, 284 ataques em vários pontos do Rio Grande do Norte. 7ª madrugada de ataques, né? No entanto, em Natal, a capital, hoje o transporte público voltou a funcionar em 23 linhas do município. Esse retorno aí do funcionamento provocou superlotação, sim, em várias linhas, né? Na semana passada, quinta-feira, Natal, a Prefeitura de Natal anunciou que estaria interrompendo, né, a maior parte aí do transporte público justamente por conta desses sucessivos ataques que atingiam vários pontos da capital. E em visita à capital do Rio Grande do Norte, né, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, além de afirmar que 800 homens podem ser encaminhados para o Rio Grande do Norte, mais 800 homens para reforçar a segurança, ele também anunciou hoje que os investimentos no estado em segurança pública devem chegar a 100 milhões de reais. Bom, continuamos no Nordeste, né? O pessoal que decidiu superlotar um elevador em Maceió levou um susto no domingo. O elevador despencou com 11 pessoas e deixou feridos. A capacidade máxima do equipamento era até 8 pessoas. O elevador funcionava num prédio residencial em Maceió, na capital de Alagoas. Despencou com 11 pessoas na tarde de domingo, você vê as imagens aí. O acidente deixou pelo menos 3 pessoas feridas. Todas as pessoas feridas, ferimentos sem gravidade. Todos os ocupantes entraram no elevador no 10º andar do prédio. O equipamento chegou ao térreo, no entanto, ali ele acabou despencando até o subsolo. A capacidade máxima era de 8 pessoas.
portanto, eram 3 pessoas acima do máximo permitido. As vítimas foram socorridas por outros moradores ali emergencialmente. Mais tarde, o Corpo de Bombeiros, acionado, chegou para ajudar no socorro às vítimas. Um susto enorme, mas uma falta de bom senso, 11 pessoas no equipamento que era para apenas 8, a capacidade máxima indicada, inclusive dentro do elevador. E a Caixa começou a pagar hoje o novo programa Bolsa Família, com um adicional de R$ 150 àquelas famílias que têm crianças de até 6 anos de idade. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, este mês o programa de transferência de renda do governo federal vai alcançar mais de 21 milhões de famílias, com gasto de 14 bilhões de reais. Com a revisão que foi feita do cadastro, que eliminou famílias formadas por apenas uma pessoa, 1.480.000 beneficiários foram excluídos do Bolsa Família e mais de 694.000 famílias acabaram sendo incluídas. O valor mínimo de R$ 600 foi garantido após a aprovação da emenda constitucional da transição, a PEC da transição, que permitiu o gasto de até 145 bilhões de reais fora do teto de 2023, dos quais 70 bilhões estão destinados a custear este benefício. O pagamento do adicional de R$ 150 está começando neste mês de março, depois do pente fino que foi feito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. A operação teve o objetivo de acabar com as fraudes, aquelas suspeitas de fraude, e em junho vai começar o pagamento do adicional de R$ 50 a mais por gestante. E também R$ 50 a mais por criança de 7 a 12 anos e também R$ 50 a mais por adolescente com idades entre 12 e 18 anos. O Conselho Nacional de Política Energética aprovou a nova composição do biodiesel ao diesel, que passa de 10% para 12% a partir do mês que vem. A meta é que ocorra um acréscimo gradual da mistura de até 15% nos próximos 3 anos. O presidente Lula recebeu a proposta, debateu o motivo do reajuste e as possíveis consequências. A guerra da Ucrânia impactou todo o comércio internacional e o preço do biodiesel disparou. Essa adição de biodiesel foi congelada para segurar o preço dos combustíveis. A Petrobras é uma empresa brasileira que tem a sua natureza jurídica listada em bolsa, mas tem o governo brasileiro como seu controlador e, portanto, deve ser indutora do crescimento nacional e, conforme a Constituição e a lei das estatais, cumprir a sua função social. A proposta do Conselho foi aprovada pelo presidente Lula e a porcentagem do biodiesel passa dos atuais 10% para 12% já a partir de abril. A meta é que ocorra um acréscimo gradual da mistura até que a porcentagem atinja 15% em 2026. Para o ministro Alexandre Silveira, foi uma decisão coerente que, segundo ele, não vai gerar grande impacto no bolso do consumidor. O estudo tinha que ser muito criterioso, eu demorei 60 dias ouvindo técnicos, ouvindo todo mundo, para que tivesse oferta de biocombustível para participar da composição do diesel com menor impacto econômico. O ministro lembrou que o biodiesel brasileiro vai ganhar um selo de qualidade de produção sustentável, com a garantia de preocupação social e com foco na geração de emprego e renda. Vai ter uma perspectiva de aumento obrigatório no semiárido brasileiro, portanto no norte, no Jequitinhonha de Minas Gerais, e no nordeste e no norte brasileiro, aumentando, ou seja, a participação da agricultura familiar no projeto do biodiesel. A tecnologia a serviço da segurança pública. Já está funcionando em Pernambuco o atendimento realizado pela primeira Polícia Civil virtual do Brasil. O serviço é para dar mais suporte às mulheres vítimas de violência. O novo serviço é destinado às mulheres que denunciam crimes de violência doméstica aqui no estado e serve para que essas vítimas avaliem o serviço na delegacia onde elas foram atendidas. Desde o dia 8 de março, Dia da Mulher,
A partir das 11 horas, o serviço foi implantado e ele é válido para qualquer delegacia. Nós denominamos Mari, em homenagem a Maria da Penha, que nominou a Lei 11.340, que é a lei conhecida como Lei Maria da Penha, o marco de prevenção e repressão à violência contra a mulher. E a Mari é a nossa ferramenta tecnológica, através da qual uma policial civil virtual, ou seja, um robô, faz o contato com as vítimas de violência doméstica e familiar, as mulheres que vão a uma delegacia registrar um boletim de ocorrência de violência doméstica e familiar, elas receberão pelo WhatsApp o contato da Mari 4 horas após esse atendimento presencial. A mulher vai atribuir uma nota que vai de 1 a 5 para registrar o grau de satisfação sobre o atendimento presencial. Se esse atendimento for considerado ruim ou péssimo, vai ser apresentado à vítima uma lista de possíveis causas para avaliação negativa, questionando, por exemplo, se ela foi desrespeitada, se não se sentiu acolhida ou se não recebeu as informações que precisava. O objetivo é melhorar cada vez mais o serviço oferecido pela Polícia Civil. E essa avaliação serve para que a mulher seja protagonista, dizendo à Polícia Civil qual a sua visão sobre o serviço prestado e para a gestão da Polícia Civil, para que a gente possa sempre manter uma construção contínua de aperfeiçoamento dos serviços oferecidos. Iniciativa muito legal, né, no estado de Pernambuco. Agora nós vamos mostrar para você uma história que é exemplo de amor e empatia. 2 freiras que vieram de longe e que fizeram do Brasil a própria pátria. Já são 2 anos de devoção a esse trabalho e elas garantem, tem o coração brasileiro. Olhos vibrantes e passos lentos. Essa é a irmã Albarosa, ao lado de sua companheira de missão por 30 anos, irmã Querubina. Elas relembram capítulos de uma linda aventura em uma das regiões mais pobres do país. Com o amor que desejava de ser para ele o mais pobre, a mais necessidade, porque por isso que deu o que tinha. Era o ano de 1995 e irmã Albarosa já estava com 22 anos de vida missionária na Argentina, quando foi enviada para o Nordeste do Brasil juntamente com a irmã Querubina. Logo depois, o então arcebispo metropolitano Dom José Cardoso Sobrinho as enviou para a região canavieira de Pernambuco, mais precisamente para a cidade de Primavera, a 80 quilômetros de Recife. Na época, era uma região perigosa, de difícil acesso e que poucos gostariam de morar. Destemidas, as 2 amigas lembram que, sem transporte público, pegavam carona em caminhões de cana-de-açúcar. Tudo para levar a palavra de Deus. Foram quase 30 anos de vida doada das irmãs italianas Albarosa e Querubina, aqui na região canavieira do estado de Pernambuco. E alguns dos frutos de tantos anos de missão foram vocações aqui da cidade. Essas jovens freiras foram catequizadas e formadas pelas irmãs italianas. Além de outras vocações, totalizando 8 religiosos e religiosas, frutos de uma vida de missão de irmã Albarosa. E depois de toda essa trajetória, aos 80 anos e com problemas de saúde, irmã Albarosa deixa o Brasil e volta à sua terra natal, Itália, para cuidados médicos. Ao falar neste assunto, o coração aperta, mas logo ela encontra um novo sentido. Fica triste porque tenho que deixar tudo, mas però vou em Gandino, daí trabalhar, continuar a trabalhar onde o Senhor quer. Mas estou segura de estar lá em Gandino, no silêncio, para encontrar meus irmãos que mais precisam. Ma aprendi a conhecer convivendo, iniziando no setembro de 1995, quando pegou este caminho de Deus aqui na terra do Brasil. A gente ficou 2 meses junta lá em uma comunidade da Itália para preparar os documentos, passaporte assim. Mas a convivência verdadeira é quando uno está cotovelo de cotovelo, como o sal no mesmo pires. Ali aprende. São mais de 60 anos de vida religiosa e missionária. E quando pergunto se houve algum arrependimento, ela responde com firmeza. Não,
não, estou feliz de caminhar com minha vida e caminhar com tudo o que me precisa. Nada de arrepender. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Renata Vasconcelos para a TV Evangelizar. Belíssimas histórias. No próximo bloco, você vai ver a ONU divulga relatório de avaliação sobre o aquecimento global, que mostra os impactos causados pelo avanço da atividade humana no planeta. E ainda, o Brasil em busca de reconhecimento da Unesco para 170 pontos inventariados para compor o Geoparque Brasileiro de Corumbataí, que se estende por 9 municípios no interior de São Paulo. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho, a gente volta já. Pauta aberta de volta para este segundo bloco e vamos de notícias internacionais agora. A ONU divulgou hoje uma síntese do relatório de avaliação sobre o aquecimento global. Consequência gravíssima aí da intensa atividade humana no planeta. As informações foram divulgadas após uma semana de discussões no IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU. O documento é um resumo final do conteúdo dos 6 últimos relatórios elaborados pelo painel, reconhecido mundialmente como a fonte mais confiável de informações sobre as mudanças do clima. O presidente do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, Ho-Seng Lee, afirma que o relatório síntese mostra a urgência de se tomar medidas rápidas e eficientes para garantir um futuro sustentável e habitável para todos. Entre as principais conclusões, o relatório, que tem 93 autores, também pontua que existem várias opções viáveis e eficazes para nos adaptarmos às mudanças climáticas e para a redução global das emissões de poluentes. O IPCC também relembra que esse desafio continua cada vez maior, já que as demandas vistas como fundamentais para o aquecimento do planeta não ultrapassem o limite de 1,5 graus Celsius até o fim do século, vem sendo implementada num ritmo considerado insuficiente pelos membros do painel. Entre as principais conclusões do relatório estão o uso de combustíveis fósseis, que está impulsionando de forma esmagadora o aquecimento global, a temperatura global da superfície, que aumentou mais rapidamente desde 1970 do que em qualquer outro período de 50 anos durante os últimos 2.000 anos. Para manter o aquecimento em 1,5 grau em relação aos níveis pré-industriais, as emissões de gases de efeito estufa devem ser reduzidas de forma profunda, rápida e sustentável em todos os setores. Para chegar lá, segundo os atuais cálculos do IPCC, precisamos reduzir as emissões globais pela metade até 2030 em 48% e até 99% até o ano de 2050. Os atuais níveis de financiamento para o clima são altamente inadequados e ainda pesadamente ofuscados pelos fluxos financeiros para as energias fósseis. A mudança climática reduziu a segurança alimentar e afetou a segurança da água, e os eventos de calor extremo estão aumentando as taxas de mortalidade e doenças. Apesar da crescente conscientização e criação de políticas, o planejamento e a implementação da adaptação estão ficando aquém do necessário. Importante destacar que os 3 próximos anos são cruciais aí para manter o aquecimento do planeta dentro da chamada meta do Acordo de Paris. Na última Conferência do Clima da ONU, a COP27, o documento final assinado pelos mais de 200 países membros contemplou pela primeira vez na história uma resolução sobre um tipo de financiamento climático a países vulneráveis à crise do clima. Chamado de perdas e danos, esse fundo era uma das questões-chave da cúpula do ano passado e uma demanda antiga de países em desenvolvimento. O próximo relatório, dessa forma que foi apresentado hoje, só deverá ser publicado no fim desta década. E o presidente da Rússia, Vladimir Putin, que teve pedido de prisão emitido na última sexta-feira pelo Tribunal Penal Internacional, fez no fim de semana a primeira visita dele ao território ucraniano ocupado desde o início da guerra. De acordo com a TV estatal russa, ele chegou de helicóptero à histórica e devastada cidade de Mariupol, no sudeste do país. O presidente russo Vladimir Putin fez uma visita surpresa à cidade ucraniana de Mariupol. É a primeira viagem à zona ocupada desde o início da ofensiva russa na Ucrânia. Putin chegou de helicóptero a Mariupol, no Donbas, e percorreu a cidade devastada pela guerra.
De acordo com as imagens transmitidas pela televisão estatal russa, a viagem ocorreu à noite. Putin também visitou a recém-construída filarmônica local e recebeu um informe sobre o trabalho de reconstrução de Mariupol. Segundo o Kremlin, o presidente russo também teve uma reunião com oficiais do exército russo em Rostov, no sul da Rússia, perto da fronteira ucraniana. Putin chegou a Mariupol depois de visitar a Crimeia no sábado, no aniversário da anexação dessa península por Moscou em 2014. E na França, o domingo foi marcado por mais protestos da população que foi às ruas. Uma forte manifestação contra o anúncio de mais uma reforma da Previdência no país. A França teve neste domingo um novo dia de protestos contra a polêmica reforma da Previdência aprovada por decreto pelo presidente Emmanuel Macron. Após semanas de manifestações contra o aumento da idade de aposentadoria de 62 para 64 anos, a polícia ordenou no sábado o fechamento da Place de la Concorde, no centro de Paris, em frente ao parlamento. A emblemática praça foi palco de 2 noites sucessivas de protestos. Deputados das forças de oposição apresentaram 2 moções de censura que serão discutidas a partir desta segunda-feira. A reforma será aprovada definitivamente se forem rejeitadas as 2 moções. O presidente da França, Emmanuel Macron, pediu neste domingo que a reforma da Previdência possa chegar ao fim de seu percurso democrático com respeito por todos. O governo francês defendeu a aprovação da polêmica reforma por decreto. São vários setores, do trabalho na França, de trabalhadores, que estão realmente indignados com o anúncio dessa reforma, e há consequências, e o bem graves. A greve dos trabalhadores da limpeza em Paris, por exemplo, já dura 10 dias e deixou acumulados nas ruas mais de 10 mil toneladas de lixo que não foram recolhidas. O recolhimento de resíduos não tem sido feito em nenhum dos bairros parisienses pelos trabalhadores municipais grevistas. A greve acontece numa altura em que a função pública francesa se encontra em greve geral contra várias medidas que foram aprovadas na última quinta-feira, principalmente o aumento da idade da reforma. Além do lixo, também os transportes são alvo dos grevistas, que montam bloqueios à saída dos postos de abastecimento de combustível. As mobilizações sociais em protesto acontecem em várias cidades francesas desde 19 de janeiro. O governo de Emmanuel Macron foi alvo da apresentação de 2 moções de censura, na sequência da decisão do presidente que adotou o artigo 49.3 da Constituição francesa, que permitiu a aprovação da reforma sem que o texto fosse votado na Assembleia. E a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a chamada Apex Brasil, lançou um estudo que revela as oportunidades de negócios entre Brasil e União Europeia, com um acordo de livre comércio que está em negociação com o Mercosul. Com 263 bilhões de euros investidos no país, o equivalente a mais de R$1 trilhão, o Brasil é o maior destino de investimentos da União Europeia na América Latina. É o que aponta a segunda edição do Mapa Bilateral de Investimentos Brasil-União Europeia, desenvolvido pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. O estudo, realizado entre 2016 e 2020, fez uma análise dos fluxos de investimentos entre o Brasil e a União Europeia, com informações para ajudar o país a formular estratégias de investimentos bilaterais. Nós já estamos nos adiantando e fazendo esse lançamento aqui de um documento que traz as oportunidades, as possibilidades de estreitarmos mais ainda as relações comerciais entre Brasil e União Europeia. A União Europeia é um bloco político e econômico formado por 27 países. Com uma população de mais de 450 milhões de habitantes, tem um PIB, Produto Interno Bruto, que ultrapassa 19 trilhões de dólares.
investimento estrangeiro no Brasil pode aumentar ainda mais com o futuro acordo de associação Mercosul-União Europeia, que pretende estabelecer ações conjuntas para lidar com desafios em comum, como as mudanças climáticas. Este acordo foi fechado em 2019, após décadas de negociações, mas ainda faltam as assinaturas. O presidente Lula recolocou o Brasil no combate às mudanças climáticas. Desmatamento ilegal zero, sustentabilidade, transição energética, descarbonização, hidrogênio verde. Então, temos muitas oportunidades. Vamos agora ao porto de Suape, em Pernambuco. Por lá, pela região, agricultores familiares estão sendo contemplados com ações do projeto Quintais Ecoprodutivos. O projeto é um fruto de uma parceria entre a Caritas Brasileira Nordeste e o Complexo Industrial Portuário de Suape, que fica no estado de Pernambuco. O projeto é fruto de uma parceria entre a Caritas Brasileira Nordeste 2 e o Complexo Industrial Portuário de Suape, que desde o ano passado vem implementando diversas ações nos quintais de agricultores familiares de 7 municípios no território de Suape. É um conjunto de famílias, agricultoras familiares, assentadas da reforma agrária, quilombolas, mulheres, famílias que vieram das áreas de realocação para o porto. Dona Marluce foi contemplada com o fogão ecológico na última entrega feita pelo projeto. E o sorriso dela, ao falar do fogão, já diz tudo. Antes era mais tempo, porque eu queria um fogão. Eu não tinha um fogão, todo mundo tinha um fogão por ele, eu não tinha nenhum. Aí quando o cara chegou, disse assim, a gente tem... Eu disse, o que é que vocês têm? Ele disse, eu tenho um galinheiro e tenho horta suspensa. Mas também eu tenho um fogão. Eu disse, pronto, meu fogão tá certo. Dona Erivan também foi uma das agricultoras contempladas na primeira entrega feita pelo projeto. E com um novo galinheiro no quintal, tudo ficou mais fácil. O galinheiro é o seguinte, tanto tem o ovo, que a gente vende, a gente come e ainda tem um esterco, pra gente. A previsão é que até o mês de maio sejam concluídas todas as entregas que no total devem beneficiar 300 agricultores que vivem no entorno do Complexo Industrial de Suape. Então, através de programas como esse, a gente consegue aumentar a abrangência da nossa atividade e está inserido bem dentro do papel de responsabilidade socioambiental das empresas. Então, é maravilhoso a gente poder ver isso acontecer, ver que a nossa atividade consegue se estender um pouco além das fronteiras dos negócios gerados. E o Brasil também de olho na preservação ambiental, O país busca reconhecimento da Unesco para 170 pontos inventariados para compor o Geoparque Brasileiro de Corumbataí. Todos estes pontos foram registrados em um livro que acaba de ser lançado. Paredões de rochas sedimentares, fósseis de répteis, mares, lagos e rios. São formações geológicas que contam a história da evolução natural do planeta, com muitos milhões de anos. E proteger toda essa história é o objetivo de um geoparque. Hoje, a Unesco reconhece 179 geoparques em 44 países, sendo 3 deles oficializados no Brasil. Um no Ceará, um no Rio Grande do Norte e um na divisão de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. Porém, o estado de São Paulo avança no sentido de também se credenciar. E o projeto Geoparque Corumbataí é o mais adiantado em desenvolvimento no estado. E tem um diferencial, será o primeiro delimitado por uma bacia hidrográfica. Por isso, engloba 9 municípios. O processo é assim, começa como projeto, depois que você atende os requisitos da Unesco, e submete o processo para a Unesco e ela aprova a primeira fase, você se transforma num geoparque aspirante. Depois ela envia consultores internacionais para cá e aí, se for aprovado, nós nos transformamos em geoparque mundial da Unesco. Isso traz uma visibilidade muito grande para o território. E é bom lembrar que um geoparque não é uma área de preservação. Então ela não exclui nenhuma atividade, nada é proibido. Muito pelo contrário, é favorecido. As pessoas que habitam o território passam a conhecê-lo, passam a valorizá-lo e assim atuam para a preservação da história, do ambiente e da cultura. E para conseguir o credenciamento da Unesco, é preciso comprovar a relevância mundial.
Exigência que é atendida pela região por causa desse fóssil aqui. O mesossauro foi um dos indícios que comprovaram a deriva continental, ou seja, a separação entre a América do Sul e África, dando origem ao Oceano Atlântico. E nós temos aqui na nossa região a presença de um fóssil, que é de um réptil mesossaurídeo, Mesosaurus, mais ou menos meio metro a 1 metro de comprimento, que viveu aqui, quando aqui era um corpo marinho, né, há mais ou menos 250, 260 milhões de anos atrás. E esses fósseis hoje são encontrados aqui no Distrito da Assistência, né? Então isso traz aqui para a gente uma grandeza mundial. Tem muitos, são 170 pontos dentro dessa bacia que tem esse interesse e que pode ser usado como um patrimônio. Vestígios desse animal foram encontrados em Rio Claro, mais especificamente no Distrito de Assistência, onde se pretende ser a sede do projeto. A proposta é a criação de um parque geológico nesse espaço aqui, o que deve ser um dos principais pontos do projeto Geoparque Corumbataí, que além de ser um espaço científico, também deve ser de cultura e lazer. Mas além de registros fósseis, o projeto contempla muitos outros patrimônios naturais, como o Morro do Cuscuzeiro, em Analândia, a Estação Ecológica de Tirapina, o Parque Ecológico de Ipeúna, a Floresta Edmundo Navarro de Andrade, em Rio Claro, entre vários outros pontos. Com tantas belezas naturais, todos os 170 pontos inventariados para compor o Geoparque foram registrados em um livro, que acaba de ser lançado. Esse nosso projeto é o único no mundo cujos limites é uma bacia hidrográfica. Então agora nós estamos na fase de levar, visitando pessoalmente cada uma dessas 9 prefeituras, entregando um exemplar desse livro para o prefeito, para o presidente da Câmara. E os prefeitos têm um compromisso assinado numa carta de intenções do ano passado. Eles estão adquirindo esses livros e repassado para as secretarias de educação, porque ele é um livro muito rico para ser utilizado em sala de aula pelos professores, e com isso as crianças aprendem a valorizar o território que elas vivem, né? E isso traz uma educação cidadã, né, bastante favorecida. Pois é, o Geoparque de Corumbataí vivendo aí essa expectativa de receber esse valioso, esse importante reconhecimento por parte da Unesco, né? E fica aqui a nossa torcida para que esse reconhecimento venha o quanto antes. Gente, Pauta Aberta está ficando por aqui. A você de casa, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Ótimo finzinho de tarde. A gente tem novo encontro marcado para amanhã aqui na TV Evangelizar no Pauta Aberta. Tchau, tchau. Até lá.